Boa noite. Viver em paz. Vivei em paz. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabrigados, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadíssimos. Unge-te de piedade e penetra-lhes os excessos do ser, e identificarás em todos eles criaturas espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. Amenizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja junto conosco. Quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que chegaram a casa pela primeira vez e os que semanalmente chegam até aqui. No primeiro momento, sempre nós falamos por nós. Então, nós vamos fechar nossos olhos e vamos nos conectar com Deus Criador, princípio e fim de tudo, bom e justo, Mestre Jesus, nosso guia e modelo, e vamos dizer a eles: eu estou aqui. Eu estou aqui para que me cuide, para que me ampare, para que me dê forças para seguir esse meu caminhar. Que eu consiga realizar tudo aquilo que eu planejei quando estava na erticidade. Pai de amor, Pai Criador, Pai de bondade, Pai justo, Mestre Jesus, me leve pelo caminho do melhor, me dê a paciência necessária quando eu não entender e me faça merecer tudo que está no meu caminho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Hoje, a explanação doutrinária está
cargo da Mariluce. A Mariluce é trabalhadora da casa e ela vai falar sobre um tema muito comum no nosso dia a dia, a ansiedade. Vamos vibrar para que tudo que ela preparou, ela nos transmite e que temos a capacidade, que tenhamos a capacidade de entender, de assimilar e levar para a nossa vida. Esteja obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Que a gente consiga levar essa paz para os nossos lares, lá no nosso serviço, para os nossos vizinhos, em todos os lugares que a gente for. Que a gente consiga ser portador da paz do Cristo. E hoje, como a nossa colega falou, o tema é a ansiedade. É um grave problema que só cresce no nosso dia a dia. Dificilmente em cada família não temos problemas de ansiedade. Mas afinal, quem não tem ansiedade? Ansiedade normal, todo mundo tem. Às vezes não passar um teste de volante, eu tive muita ansiedade quando eu tirei a minha carteira. Foi difícil. Quando a gente faz uma faculdade, quando tu ingressa nela, a primeira coisa que tu já pensa é no TCC, que é 5 anos depois. Né? Um casamento, um aniversário de 15 anos de um filho, que a gente sonha aqueles 15 anos já. O filho nasceu, se é uma menina, tu já está pensando nos 15 anos. Se é um menino, a gente já está pensando no futuro, o que vai ser? E a ansiedade, essa ansiedade que a gente fala de cursos, quando tu vai fazer um concurso, isso é normal a gente ter. É normal a gente suar as mãos até aqui para fazer a palestra. É normal. É um sentimento normal. Todo mundo se preocupa, né? Isso é normal. Inclusive pelo meu negocinho aqui que ele não quer sair. É normal. Então tá, vamos ver. Não sei o que aconteceu aqui. Não tá funcionando. Tá, mas enfim. Vamos passando. Olha, vai passar. É que o meu celularzinho agora não está me ajudando nem um pouquinho. Dá licença, só um pouquinho vocês, que eu vou pegar o meu, porque eu sou uma festeira, né? Eu sou daquela geração que tem que ter o mouse, então aí não adianta, né? Não adianta, a gente faz parte da nossa vida. Temos que ter, temos que ter. Kailane, pode vir aqui, por favor? Vem. Eu vou tirar isso aqui. Desistir ou não desistir? Eis a questão. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por momentos de dificuldades que a gente sabe que é bem grande e a gente pensa assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aí a gente pensa em desistir.
E a possibilidade da desistência nos assombra muito mais. Porque a gente daí percebe que a gente é pequeno diante da dificuldade. Meu Jesus, o que é isso? E diante destas possibilidades de desistência, a gente começa a entender que nós vamos tendo a ansiedade. Eu agora já estou com o tique da ansiedade, porque o meu computador, ele resolveu dizer assim, não vou um tiro. E não está indo. Não vai vir, você pensou, que isso, meu Deus do céu. Vem para cima e vem para baixo. Tá, mas, como eu falei, a ansiedade é uma reação humana normal para situações estressantes. Quando eu estou com estresse, às vezes uma sala de aula cheia de aluno, a gente fica ansioso. E o dia a dia, o ano inteiro, a mesma situação vai deixando a gente muito ansioso. Esses medos que nós temos, essas preocupações, quando não são temporários, elas começam a gente começa a ter crise de ansiedade. E a ansiedade, ela é um transtorno sério. Por mais que a gente pense, não, a ansiedade é normal. Não. Se ela mesmo for persistindo todos os dias, ela não vai ser um problema normal. E a gente vai aqui entender que o Espiritismo é o pontapé inicial para o problema de ansiedade. Aqui a gente vai encontrar as respostas. Mas por que o Espiritismo é tão importante para esse problema de ansiedade? Porque aqui a gente vai entender por que estamos vivendo neste planeta. Aqui nós vamos entender por que estamos sofrendo, por que eu vim nessa família. Aqui nós vamos ter a resposta que precisamos. Mas o Espiritismo ajuda. Mas não podemos deixar de lado lá no nosso médico. Vamos trabalhar os dois juntos. Ir lá, fazer o acompanhamento que a gente precisa e vir aqui tratar o espírito também. Os dois trabalhando junto, a gente consegue resolver e caminhar junto. Porque a gente nunca sabe o momento que a gente adoece. A gente trabalha muito. A gente levanta, vai para o serviço, vem, come às pressas, vai para o serviço de novo, chega em casa, tem que cuidar da família, seja o homem, seja a mulher, é assim. Aí depois, novamente, o outro dia, a mesma coisa. E quando a gente se apercebe, a gente está doente. E nós não avaliamos de que forma estamos vivendo, a forma errada como estamos agindo, errada com a gente. Será que nesse dia nosso a gente para pelo menos 1 hora para ler? A leitura é muito bom, para meditar um pouquinho, ou então fazer um exercício. O dia tem 24 horas. Para o ansioso, 48 horas é pouco. Porque ele corre muito, ele pensa muito. Mas como definir exatamente a ansiedade? A ansiedade é uma sensação desconfortável em relação ao que está acontecendo no nosso meio. E essa sensação
pode piorar. E como diz a cultura popular, a ansiedade é um excesso de futuro. Eu não vivo o meu presente. Eu estou sempre pensando no amanhã. Eu esqueço do hoje. Eu começo a pensar no problema que vai vir amanhã. E o amanhã a Deus pertence. Nós temos que pensar no hoje. Lembra na palestra passada que ele falou que a gente começa a olhar a família, tudo bem, mas a gente começa a imaginar a família daqui a uns dias doente. E a gente vai criando coisas. E é assim que a gente faz. Se está tudo bem, mas e amanhã, como é que vai ser? E assim a gente vai sofrendo. A ansiedade é excesso de futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele nos dá um alento quando diz: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, então quando a gente conseguir isso, dizei de vós para convosco. Então a gente tem que dizer para nós mesmos, cheio de justa satisfação, fui o mais forte, venci. A gente conseguiu vencer a impaciência. A gente conseguiu vencer as contrariedades. E este mesmo item do Evangelho, que é os bem-aventurados, os aflitos, pode então traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Isso é o que o Evangelho nos diz. Essa parte, bem-aventurados os aflitos, para nós que somos ansiosos, é muito bom a gente ler. Tem as causas das aflições, né? E bastante coisas dali. Mas quais os sintomas da ansiedade? Sensação de desgaste físico. Às vezes a gente pensa assim, que canseira. Mas a gente acha que não é nada. Ao final do dia, impaciência com o outro, coração acelerado, suor excessivo, dificuldade de respirar, choro constante. Às vezes começa a conversar e já está chorando. Esses são alguns dos sintomas. E dificilmente alguém já não sentiu. De começar a conversar com alguém e quando a gente vê, está chorando. Porque a gente já não está mais se aguentando. Mas se esse sentimento não for controlado, faz surgir doenças que afetam nossa saúde física e mental, tornando uma ansiedade patológica. Porque até esse momento eu falei da ansiedade. Mas quando ela se torna patológica, ela é uma angústia sem fim. Porque a gente já não consegue mais controlar. O esperar é insuportável. O tique nervoso é constante. E a inconstância das coisas também, que estão sujeitas à mudança. A gente muda a nossa forma, a gente muda o nosso jeito. E como falei, às 24 horas, para o ansioso, devia ser 48.
Eu já brinquei com alguém quando diz: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, tá, mas o dia só tem 24 horas. Isso aí é para 48 horas ou mais. Porque o ansioso não para. E aquilo ali, o corpo físico vai sofrendo, mas o espírito vai sofrendo muito mais. Muito mais. Geralmente aquele que é ansioso tem a vontade de antecipar tudo o que considera importante. Além de demonstrar um mal-estar físico e psíquico diante de qualquer situação cujo futuro é incerto. Se tem uma viagem, mas isso não dá certo. E se o avião cai? Vai pensando sempre o lado negativo das coisas. Se um filho pede para sair, mas como é que ele vai se comportar lá? E assim a gente vai fazendo o nosso dia ficar cada vez mais difícil. E a crise de ansiedade, como ela acontece? Segundo o psiquiatra Mário Lozan, a crise de ansiedade pode ser desencadeada por fatores genéticos ou externos. Traumas, como a morte de uma pessoa querida, e situações de agressão física, psicológica. A agressão física a gente conhece. E o psicológico é aquele em silêncio que as pessoas fazem, martelam a cabecinha da gente muitas vezes. Eu acho que a agressão pior, a psicológica. Podem fazer com que o corpo entre frequentemente em estado de alerta. E para a psicanalista Cristiane Maluf, o estresse constante também pode provocar um distúrbio. E a gente vive neste mundo muito corrido. E a gente vive muito estressado. É dívida, é muito boleto, é muita conta para pagar, é faculdade de filho que tem que pagar, é outras contas batendo na nossa porta, quando não é a doença. E o pior, quando a gente vai lá no posto e não consegue uma consulta e tem que pagar exame, tudo isso a gente se estressa. A ansiedade não atinge as pessoas somente no campo do trabalho. Ela prejudica a vida pessoal. Porque se a gente está ansioso, a gente se prejudica e prejudica a família também. Porque gera nervosismo, medo, mal-estar. E a gente carrega a ideia de que a comida é calmante. Já viram dizer? Eu estou ansiosa, eu vou comer. Vou comer muito doce porque estou ansiosa. A desculpa de comer, eles dizem. Mas essa associação, eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar. Essa associação vem de quando ainda somos bebês. O recém-nascido sente medo, sente frio, sente fome, desamparo. Sentimentos que são imediatamente cessados quando a mãe pega no colo e leva ao peito para amamentar. Portanto, essa associação, que é construída desde a infância, ela parece mais forte em algumas pessoas que passam a ligar a comida com segurança, com proteção, acolhimento e afeto, e tranquilidade. E esse é um dos graves problemas que a gente tem. As pessoas ansiosas buscam na comida o conforto. Mas quando a gente pode perceber, quando percebemos que não conseguimos mais controlar a nossa ansiedade? Quando é este momento? É quando a ansiedade ela já ultrapassou todos os limites. Todos. Quando a gente não consegue mais controlar a nosso suador frio. Quando a gente não consegue mais controlar a aceleração do coração. O medo. Quando a gente não consegue mais, ela já ultrapassou.
quando a gente vive chorando pelos cantos, achando que a vida não tem mais sentido pra gente, que Deus nos abandonou. E quando a gente percebe que não conseguimos fazer tudo o que a gente tinha planejado, daí a gente entra em depressão, porque a gente não conseguiu. E qual a relação da ansiedade com a depressão? Quando a gente não lida bem com a sociedade, a gente olha para um lado e diz, estão lá cochichando, eu acho que é de mim. Eu não vou mais sair de casa. Eu não consigo mais. Aí a gente vai ficando em casa, vai fechando a porta para o mundo, e vai se fechando. A gente não consegue mais enfrentar o mundo lá fora. Porque nós não estamos mais conseguindo resolver as nossas coisas. E o principal problema nosso, além de tudo isso, é o orgulho. A gente não conseguir dizer, eu não consegui. É tão simples. Eu não consegui. Mas o orgulho é muito maior. E daí a gente vai sentindo um medo diferente. E aquele medo é danado. Ele corrói a gente por dentro. E vem a síndrome do pânico. Aquele medo de tu ser formada, de ser uma professora e não conseguir enfrentar uma sala de aula para os piazinhos. Ou outros problemas de tu não conseguir mais trabalhar, de medo. A síndrome do pânico é tu não conseguir mais confiar nem em ti, nem no outro, e nem nessa força que nos mantém em pé. É a falta de confiança. É uma condição associada a crises repentinas de ansiedade aguda, marcada por medo e desespero, associada a sintomas físicos, emocionais e aterrorizantes. A primeira crise pode acontecer quando ainda é adolescente ou ainda criança. Mas é uma crise que pode vir até durante o sono. E junto com a síndrome do pânico, vem outras fobias. E a mais comum é a agorafobia, distúrbio da ansiedade marcado pelo temor de encontrar-se em espaços abertos com muita gente, ou num show com muita gente, a gente se sente sufocado, ou em lugar fechado. E se a pessoa forçar o outro a ficar, dá crise de pânico. E ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec diz assim: diz que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Caso o homem nascesse para ser ansioso, seria falar que veio ao mundo não como trabalhador, e sim como desesperado, sem remissão. Isso está lá no capítulo 5. Então, nós não nascemos para ser ansiosos. Nós nascemos para evoluir, trabalhar. Trabalhar, que eu digo, ajudar no progresso. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros
e problemas de solução difícil. Entretanto, não esqueçamos a receita de Pedro. Na Epístola de Pedro, ele diz assim: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças. Olha que frase linda. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. Porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Esta frase está na coletânea Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel. E este é um dos livros preciosos que se insere no grupo chamado de consulta urgente. Então, se a gente está ansioso, está aflito, lê um trechinho desse Pão Nosso. Só uma leiturinha vai nos ajudar. Baixa lá, quem tem YouTube, baixa. Às vezes eles lê e explica o Pão Nosso para a gente. Aberto ao acaso nos momentos aflitivos ou de dúvidas, traz sempre resposta e orientação que representam a palavra do plano superior. Vão ser palavras que nos edificam. São 180 capítulos que podem nos ajudar. Justo é desejar firmemente a vitória da luz. Esta é uma frase que tem no Pão Nosso. Buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então vamos lutar o máximo que a gente pode para termos mais paciência, para sermos mais tolerantes com os outros. Trabalhar essa nossa ansiedade. Quando buscamos alternativas por meio de leituras ou outros exercícios, como pensar nos outros e em Deus, com certeza não desenvolveremos transtorno de ansiedade no nível patológico. Até podemos ter um pouquinho, é normal. Cristo mesmo pediu, se fosse possível, que Deus afastasse o cálice dele. Né? Podemos passar por algum momento difícil, algum evento interno, tanto pessoal ou familiar. É normal? Mas, segundo a doutrina espírita, para tratar desse mal é necessário conquistar consciência que nem tudo está sob o nosso próprio controle. Então, a primeira consciência que nós temos que ter, que nós não controlamos tudo. Tem alguém que nos ajuda, tem alguém que nos direciona o caminho. Pois para chegarmos ao nível da nossa evolução espiritual, precisamos ter sabedoria. E a evolução espiritual requer saúde. Saúde mental, espiritual e o autoconhecimento. Então podemos notar que o caminho é longo, bem longo. Mas um dia a gente chega lá. Porque Deus nos criou para irmos enfrentando os nossos desafios. Adquirir sabedoria e evoluir. E se manter sempre em prece. Orai e vigiai. Isso Cristo sempre falou. É um segredo para termos os espíritos de luzes sempre perto de nós. E mantermos um equilíbrio espiritual. Para finalizar, os centros espíritas são excelentes lugares para encontrar auxílio. Por exemplo,
Caso um espírito inferior esteja nos influenciando, o diálogo, o atendimento fraterno que a gente tem aqui na Casa Espírita, passes, palestras. Mas com certeza no dia da palestra ou a gente esquece de vir, ou surgiu outro compromisso para que a gente não venha. Faz parte. Porque nós estamos rodeados tanto de espíritos inferiores como de espíritos superiores. Quando a gente diz, quando a gente se propõe, eu vou no centro espírita porque eu preciso ir, eu preciso do centro espírita. Daí eu já estou colocando à frente, eu vou. A minha fala, eu vou, já abriu o caminho. É isso que a gente deve fazer. A ansiedade, ela dói a alma, o corpo, o peito, a cabeça e o estômago. Dói tanto que ela tira a esperança, a paz, a fome, o sono. E por fim, ela nos rouba até a vontade de viver. A ansiedade é a primeira parte. Diz assim, a depressão surgiu, ficou deprimido. Não. Antes da depressão, teve ansiedade. Antes da depressão, a pessoa teve síndrome do pânico, porque já vem da ansiedade. E antes da ansiedade patológica, a pessoa começou a ter uma ansiedade normal e que depois foi se agravando. Não fique ansioso com aquilo que você ainda não tem. Tudo tem seu tempo. Jogue as suas sementes no chão. Cuide dia a dia e elas irão germinar. Aprendamos com os nossos erros. Se a consciência nos torna humanos, a imperfeição também é um traço marcante na nossa espécie. Nós não somos perfeitos. Para isso a gente está aqui, em busca da perfeição. Passamos mais tempo reparando erros do que construindo coisas de valor. Isso é bom? É sim. Porque daí a gente está observando os erros e reparando. Não está só observando o erro, estamos reparando também. Assumir essa característica da nossa condição imperfeita nos ajuda a ser mais humilde. E o que é mais importante, ela nos faz tomar consciência de quanto ainda precisamos nos aprimorar. Todo fracasso e erro nos ensina como fazer melhor. Se a gente nunca errar, a gente nunca vai aprender. A gente só erra, só aprende pelos nossos erros. Se a gente faz uma prova e a gente tira nota baixa, a gente vai estudar para tirar nota alta. Se hoje a gente errou com alguém, chegou em casa, lembrou, como não foi certo o que eu fiz com aquela pessoa, amanhã eu não vou fazer. Eu vou aprender. As pessoas mais amargas e perfeccionistas sofrem as consequências de seus atos imperfeitos. Por que elas sofrem mais? Porque elas são amargas e são perfeccionistas. Querem tudo certinho. Aí vão sofrer quando não é certinho as coisas. Se algo der errado com elas, elas colocam a culpa em alguém. Alguém vai ter que ter a culpa. E ficam descontroladas. Quando alguém diz, não, tu errou, não aceito o erro, se tornam orgulhosas. É desgastante e inútil querermos ser bons o tempo todo. Nós não devemos ser bons.
Nós devemos procurar a cada dia tentar se melhorar. E fazer tudo certo sempre. O que importa é estarmos dispostos a fazer um pouco melhor hoje do que fizemos ontem. Ser melhor a cada dia. Se nós, quando viemos para cá, a gente era uma folha em branco, vamos supor isso, a gente era uma folha em branco, vamos colocar nessa folha os nossos rabiscos. Não só a nossa letra boa, mas os nossos rabiscos. Para que um dia a gente olhe para trás e lembre, eu consegui melhorar o meu rabisco. Eu consegui me melhorar. Eu hoje não estou mais ansiosa. Tanto. Posso até ficar ansiosa, mas de forma natural. Não patológica. Não vamos deixar essa doença dominar a gente. A gente é maior que ela. Nós nascemos para sermos felizes e fazermos os outros felizes e vivermos aqui felizes, construindo a felicidade espiritual aqui, ajudando uns aos outros. E se lá na nossa casa tem alguém com problemas de ansiedade, vamos ajudar. Vamos fazer exercícios. Exercícios físicos, exercícios de meditação, vamos escutar uma música, vamos passear um pouco, sair um pouco de casa, conversar. Tudo isso que a gente faz é para se melhorar. Se eu estou ajudando alguém, eu estou me melhorando. E assim por diante. E quando alguém chegar até nós, começar a conversar e chorar, vamos deixar chorar. Vamos escutar. Quem sabe passa. Porque um médico, psiquiatra, ele só vai dar remédio. Ele não vai parar para conversar. As pessoas hoje estão sofrendo mal. Preciso de um amigo. Eu preciso de um colo, de um ombro. Vamos ser esse colo. Vamos ser esse ombro para o nosso amigo, para o nosso irmão. Vamos ajudar um ao outro. Nosso filho, nossa filha, qualquer pessoa. Vamos nos ajudar. Vamos ser um pouquinho de Deus para o nosso irmão. Vamos fazer isso. E se nós fazer isso, a gente está contribuindo com a nossa evolução, com o nosso aprimoramento espiritual. Boa noite a todos. Obrigada. No primeiro momento, nós pedimos por nós. Então agora nós vamos fazer a nossa caridade, pedindo pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, por aquela pessoa que nós sabemos que está passando dificuldade, pelos doentes, por aqueles que têm dívida com a justiça. Vamos pedir que Deus bom e justo leve suas bênçãos a todos do planeta Terra que estão passando por dificuldades de fome, de doença, problemas com a natureza, problemas cíclicos, climáticos. Vamos pedir a Deus
que derrame bênçãos a todas essas pessoas e que dentro das suas necessidades e merecimentos sejam atendidos. Nesse momento, nós vamos passar para o passe coletivo. Vocês já sabem que a nossa casa espírita realiza o passe coletivo em razão da gravação da exploração doutrinária. E aqueles que querem assistir depois podem acessar pelo YouTube, coloca lá Casa Espírita Allan Kardec BG e poderá rever a palestra de hoje e, consequentemente, receber o passe. Então, sempre é gravado e depois colocado, para que as pessoas em casa, ou que não puderem estar presentes hoje, que possam assistir e possam receber o passe, que é uma energia para curar o nosso corpo e para curar o nosso espírito. Então, nesse momento, vamos sentar, fechar nossos olhos, nos conectar com o divino. E sabemos que junto de cada um de nós está um espírito amoroso, colocando toda essa energia de cura, de paz, de amor no nosso corpo e no nosso espírito. E assim, vamos ser agradecidos para que possamos receber da espiritualidade essa energia curadora. E então dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Vamos em paz. As águas também foram purificadas, os pedidos na caixinha de oração estão sendo atendidos. Tenhamos todos uma semana de paz, de harmonia e cheia de saúde e boa vontade para se viver. Até sábado.